Fala galera, Capitão Frio aqui para mais um Top 10 alguma coisa. Eu vou entrar no modo aqui no canal do Nova Frota, Star Trek na cabeça. E é por isso que o tema de hoje é as 10 curiosidades do mundo de Jornada nas Estrelas. Fica aí. Bem galera, então, sabe, tem várias coisas, curiosidades que a gente acha interessante, certo? Na produção, no universo de Jornada nas Estrelas. Então eu vou colocar algumas dessas 10 curiosidades mais interessantes e divertidas para vocês. Vamos lá! Brinquedos de Jornada nas Estrelas foram usados durante a produção. Bem galera, se você não viu, tem um documentário muito legal sobre os brinquedos que fizemos a nossa infância, certo? The Toys That Made Us, certo? Na Netflix. E tem Star Wars, Star Trek, é bem legal. Mas existiu um modelo da USS Enterprise feita pela empresa AMC, certo? Lá atrás, nos anos 60. Esse modelo da Enterprise foi usado para gravar o episódio de Doomsday Machine da segunda temporada da série clássica, quando eles precisavam de uma nave da classe Constitution, que seria a Intrepid, certo? A nave do Commodore Decker, toda destruída. Então eles pegaram aquele modelo e danificaram para passar que a nave, que é uma irmã gêmea da Enterprise, tinha sido modificada. Mas essa não é a única vez que o modelo da AMC foi apresentado. Também é possível ver em alguns episódios de Jornada nas Estrelas da Nova Geração um modelo da Enterprise todo prateado no escritório do Picard. Na verdade também era um modelo da AMC que tinha sido pintado de prata pelo filho do Gene Roddenberry e colocado, certo, como prop de fundo, certo, para adornar a sala do Picard. E ainda tem mais, o phaser da Diamond Selects, que é muito legal, ele sai phaser 1, phaser 2, foi usado em Star Trek Enterprise no episódio In a Mirror Mirror Darkly, parte 1 e 2, certo? Então, aquele brinquedo que você compra, aquele prop, foi usado mesmo na série, então você pode falar que ele é canônico, olha que legal! Número 9. Jornada nas Estrelas Fase 2 virou o filme 1. Na verdade, nos anos 70, existia um projeto para trazer de volta a Jornada nas Estrelas, com os atores originais, tirando Leonard Nimoy, que não quis voltar. Ia se chamar Jornada nas Estrelas Fase 2. O que acontece é que, depois de muita briga em que vamos fazer um filme, uma série, em 77 estourou Star Wars original. E aí, então, se transformou o Jornada nas Estrelas Fase 2 para uma grande produção cinematográfica, o filme 1. E o primeiro episódio, certo? Na verdade, foi adaptado para se transformar no roteiro que foi usado para fazer o filme 1 de Jornada nas Estrelas. Número 8. O Dr. McCoy operava as pessoas com saleiros. Essa é bem divertida, gente. O que acontece aqui? No famoso primeiro episódio que foi ao ar, o Sal da Terra, o The Man Trap, você tinha o bicho que comia sal. E a famosa cena em que a ordenança Randy, certo, leva um prato de comida para o Sulu e tem um saleiro que ele está procurando. Então, certo, o Contra-Regras foi atrás de um saleiro super especial, certo? E quando o Gene Roddenberry viu aquele saleiro, ele não gostou, falou que as pessoas não iam reconhecer aquilo como saleiro. Então, foi pegado um saleiro de cozinha normal e colocado. Agora, Jornada nas Estrelas não tinha exatamente muito dinheiro nos anos 60, diferentemente de hoje, certo? Então, se você tinha alguma coisa que era comprado para a série, tinha que ser reaproveitado. Então todos os saleiros comprados viraram os aparelhos médicos que o Dr. McCoy usava para operar os seus parentes. Isso na verdade é muito interessante porque o Gene achava que, apesar de você estar vivendo no futuro, as coisas do dia a dia que nós usamos como espelhos, pentes, saleiros, garfos e facas tinham que ser facilmente reconhecidos como utilitários do dia a dia, porque nem tudo, só porque você está no futuro, não quer dizer que tudo vai ser mudado do dia para a noite. Os sets feitos para Jornada nas Estrelas eram guardados e reutilizados várias vezes. Gente, isso aí já era um costume que vinha lá da série clássica de reutilizar sets, redesenhar eles para utilizar outras coisas, e muitas séries fazem isso.
Mas o que aconteceu foi que quando foi se criar o filme, a série Fase 2 dos anos 70, vários sets foram criados. E aí, sempre que um set novo era criado, ele era reaproveitado para as próximas séries. Por exemplo, a engenharia, certo, do Fase 2 foi redesenhada e virou a engenharia do filme. E mais tarde, quando veio a nova geração, ela foi redesenhada, mas é a mesma engenharia, certo, da Enterprise dos filmes para a Enterprise D. Depois, quando eles foram fazer o filme 6, que eles iam mostrar a engenharia da Enterprise A, eles mais uma vez redesenharam ela para voltar como ela devia ser o mais próximo possível do filme. E aí depois eles tiveram que voltar ela a ser da Enterprise D. E depois ela foi redesenhada de novo para virar a engenharia da Voyager. E depois, quando foram filmar os filmes da Enterprise E, eles tiveram que redesenhar como seria um mix entre a engenharia da Voyager e a Enterprise E. Mas era assim mesmo, gente. Eles viviam redesenhando séries. Por exemplo, o Planeta Inferno, que era o planeta que eles gravavam todas as cenas de ação de planeta, na verdade, foi criado pro filme 3 e depois reutilizado para séries. O hangar de naves, que foi vista a partir da segunda temporada de da Nova Estrelas, a nova geração, e depois foi reutilizado em outras séries, foi construído pro filme 5. Ou então, até partes que foram construídas, salas que foram construídas para o filme Nemesis, foram reutilizadas em Jornada das Estrelas Enterprise. Então, essa ideia de salvar orçamento e guardar e continuar cada vez construindo mais e mais e mais, sempre foi usada em Jornada das Estrelas como uma maneira, certo, de guardar dinheiro. 6. Um capitão francês com cabelo. Em recentes entrevistas, Patrick Stewart, certo, admitiu que quando ele foi fazer a entrevista, primeira vez que ele fez, certo, a sua audição para Gene Roddenberry, ele fez com um sotaque francês e ficou mais ou menos. Como ele fala, ele parecia mais o Peter Sellers falando do que um capitão imponente da Frota Estelar, porque parecia o Inspetor Clouseau falando coisa. E o mais interessante é que o Gene Roddenberry insistia que ele tinha que usar uma peruca para ser o Capitão Picard. É claro que nós sabemos que ele nunca chegou a gravar de verdade com a peruca, tirando em um outro episódio flashback que mostrava ele na sua, sabe, um pouquinho antes como Capitão Stargazer, certo? Ele sempre esteve com a sua ilustre careca. E falar a verdade, eu acho que o Patrick fica, na verdade, muito bonito com aquela sua careca toda. Ele combina com aquela pessoa, certo? Mas não era a opinião do Gene. A questão é que ele é um ator tão fantástico que, com ou sem cabelo, ele virou o capitão da Enterprise D. 5. O Wesley Crusher era para ser uma garota. Isso mesmo, gente. Isso também é outra notícia que saiu hoje em dia recente, que foi falado em documentários e outras coisas, é que na ideia original, o Wesley Crusher, né, o filho, certo, da doutora Crusher, que tem na Enterprise D, o famoso menino gênio tão odiado por alguns fãs, era para ter sido uma menina, certo? O que, olha, não é que eu acho que tá certo ser uma menina, ou errado ser um menino, ou errado ser uma menina e certo ser um menino, mas é uma parte interessante. Mas, de verdade, o Wesley Crusher era para ser o Gene quando criança naquela série. Então ele se via naquele personagem, tudo bem? De qualquer maneira, fica aí uma curiosidade interessante para vocês. Número 4. The Orville foi uma ideia para a CBS. Na verdade, o que acontece? Seth MacFarlane, certo, que é um super fã de Jornada das Estrelas e produtor do The Orville, chamou quem para fazer com ele? Brandon Braga, que é o co-chefe executivo de The Orville. Ele, Brandon Braga, que é um dos grandes nomes de Star Trek, foi o verdadeiro showrunner de Voyager, da equipe de escritores, certo, da nova geração, e o homem por trás das primeiras temporadas de Enterprise. Ele, junto com o Seth MacFarlane, desenvolveu a ideia de Orville para se passar no universo das Estrelas numa era pós-Nemesis. Não contando toda a pompa da nave capitânia da Enterprise, certo? A nave capitânia da Frota Enterprise, ou a estação espacial no universo com guerra, mas uma tripulação que faz as missões não tão gloriosas da Frota Estelar, então eles não seriam os melhores oficiais da frota. Não era para ser uma comédia tão escrachada quanto às vezes The Orville é, mas ia ser um take interessante no universo das Estrelas. De qualquer jeito, a CBS teria recusado a ideia, de acordo com os boatos que existem por aí, e ele levou para Fox, não querendo abandonar a ideia, e aí que nasceu The Orville. Olha, fala a verdade,
não é totalmente certo que isso foi verdade, mas de qualquer maneira, certo? Fica aí, certo? Essa curiosidade interessante. Número 3. A cadeira e a ponte de Enterprise, a série clássica, se perderam. O que acontece? Ao final da terceira temporada da série clássica, a cadeira do Capitão Kirk e toda a ponte foi doada para uma escola de cinema e levada de caminhão. Chegando lá, as pessoas não quiseram. Essa faculdade de cinema recusou ter a ponte da nave mais icônica de todos os tempos. Eu acho que o cara que recusou isso está se arrependendo muito até hoje. A questão é que o pessoal do caminhão, sem saber o que fazer com aquilo, sendo que a faculdade recusou a entrega, jogaram no lixo. Isso mesmo, vários e várias partes do set de Jornada das Estrelas, a série clássica, foram jogados fora e muito longe, certo, da Desilu, lá em Los Angeles. E a cadeira do Capitão Kirk foi para onde? A cadeira do Capitão Kirk acabou indo parar num restaurante. Isso mesmo, um fã de Jornada das Estrelas viu a cadeira, pegou a cadeira e ele sentava na cadeira no banco do seu bar. Hoje essa cadeira está no Museu da Cultura Pop, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Foi restaurada e colocada lá de volta. Mas não deixa de ser super curioso ver a jornada que a cadeira do Capitão Kirk passou nesses últimos 50 anos. 2. Os fãs salvaram Jornada das Estrelas várias vezes. O que acontece, gente? Jornada das Estrelas sempre esteve à beira do seu cancelamento. É super interessante ver como o pessoal da CBS, da Paramount e da NBC e todo mundo que cuidou da franquia nunca acreditou de verdade na ideia de Jornada das Estrelas, que está aí quase 52 anos depois, firme e forte, trazendo cada vez mais fãs para as franquias nas suas novas encarnações. A questão é que Jornada das Estrelas, na sua versão original, foi cancelada duas vezes ao final da segunda temporada e ao final da terceira, e os fãs, fazendo campanhas de carta, salvaram a série do cancelamento uma vez. E mais tarde, quando foi lançado o primeiro ônibus espacial, certo, que se chamaria Constitution, os fãs de Jornada das Estrelas foram lá e fizeram uma campanha de caça maciças, trocando o nome, certo, do Constitution para Enterprise, e mantendo assim Jornada das Estrelas vivo na cultura pop e mantendo Jornada das Estrelas viva. Com o revival não, na verdade, quando o Jornada das Estrelas entrou em syndication e virou um fenômeno nos anos 70, certo, foi trazido de volta, então, Jornada das Estrelas, a série animada. E quando a série animada foi cancelada, os fãs mais uma vez foram pra cima da CBS para pedir, pelo amor de Deus, nos tragam, na CBS não, eu acho que na época era Paramount já, mas nos tragam, nos deem mais Jornada das Estrelas. E então eles decidiram fazer a fase 2, que mais tarde vira o filme 1. De qualquer maneira, o filme 1, que apesar de ter feito muito dinheiro, não foi exatamente um sucesso de crítica e fãs, que então o pessoal que da CBS, da Paramount, que achava que ia parar por ali, certo? Os fãs foram pra cima de novo e fizeram ter a Ira de Khan. A Ira de Khan foi então um sucesso absoluto de crítica, o que ganhou o filme 3, 4, mais tarde Jornada das Estrelas, a nova geração, e tudo que vemos. E olha, após o filme, até após Enterprise, que parou de passar em 2005, os fãs mantiveram a série viva com fanfilmes como Fase 2 e o Star Trek Continuous e tantos outros, né, que mostraram que o Jornada das Estrelas tinha muito interesse e muito apelo pelos fãs. Então, isso é um dos motivos que o fã se sente tão dono de Jornada das Estrelas. Eu sei que muita gente fala, é só uma série de televisão, mas para esses fãs que várias vezes fizeram e mantiveram o Jornada das Estrelas vivo, eles se sentem muito donos da série por causa que, vamos falar a verdade, muitas vezes na história ela foi maltratada pelas pessoas que deveriam estar cuidando da série, e é por isso um dos motivos que os fãs se sentem tão... Então, antes de começar a chamar um fã de bebê chorão, pensa um pouquinho do lado dele, tá? Pensa um pouquinho nesse fã que ficou 50 anos curtindo a série. Vários atores famosos pediram para participar de Jornada das Estrelas. Jornada das Estrelas tem uma série de grandes atores que são
fãzaços de Jornada das Estrelas, mas vários atores famosos pediram pontinhas em Jornada das Estrelas só para poder aparecer aqui e ali, como é, por exemplo, o caso da Whoopi Goldberg, que era uma super fã de Jornada das Estrelas e por causa disso que ela acabou ganhando o papel da Gaina. Mas ela não é a única, por exemplo, o Christian Slater, que aparece em Jornada das Estrelas 6, entre outros. Então, sempre que você vê uma carinha famosa em Jornada das Estrelas fazendo uma pontinha aqui ou ali, saibam, esse cara, na verdade, é muito fã de Jornada das Estrelas. E agora a curiosidade mais interessante que, na minha opinião, vamos falar a verdade, certo? Em Jornada das Estrelas. O modelo original da Enterprise, desenhado pelo Matt Jefferies e usado para filmar a série clássica, hoje se encontra no Museu da História da Exploração Aeroespacial. E ela é o único modelo, pelo menos é o que eu vi, às vezes tem outro hoje, mas a informação é que era o único modelo de uma nave ficcional que estava no Smithsonian. E ela está lá em toda a sua glória para você poder chegar perto, ver e tirar fotos da nave que, sem dúvida nenhuma, inspirou gerações e colocou o coração do fã onde nenhum homem jamais esteve, para que todas as pessoas possam vê-la em toda a sua glória. É isso aí, galera. Então esse foi o top 10 curiosidades de Star Trek. Se você tem alguma curiosidade que eu esqueci de falar, comenta, compartilha, ou se você simplesmente não concorda com os meus pontos de vista, fala aqui também, porque eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, e sinceramente qualquer pessoa que acha que sabe tudo, ela tá um pouquinho equivocada na maneira de pensar, não é verdade? É isso aí. Então fala comigo que eu quero escutar você, o fã, e fica ligado em tudo que a nova frota tá fazendo. Falou, galera!